Oiê! Estou aqui fazendo meu devocional e decidi compartilhar com vocês essa mensagem porque achei muito real e necessária. O devocional de hoje está em João 20, 29 e 31 e diz assim: Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, a Bíblia, no caso. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém. Aqui nesse texto, João, ele estava falando sobre as pessoas que têm necessidade de ver para crer, né? E falando que felizes são aqueles que creem mesmo sem ver. Por quê? Geralmente, quando nós pensamos em milagres, nós queremos ver, queremos provas, né? E se nós pararmos para analisar, nós mesmos já somos essa prova, esse testemunho. Então, a gente tem que parar de buscar fora e começar a olhar para dentro. Os discípulos, eles tinham algo em comum que eu quero falar porque é importante. Para construir intimidade com Deus a ponto de você conseguir perceber os milagres, né? Porque eles estão acontecendo a todos os momentos, mas muitas vezes a gente vive no automático e acaba não percebendo. Então, para a gente desenvolver intimidade, para conseguir perceber esses milagres, nós precisamos dedicar o nosso ativo mais valioso a Deus, que é tempo, o nosso tempo. Porque não tem como nós termos intimidade com alguém sem passar tempo com essa pessoa, sem conviver com ela. E o que significa a intimidade? Sabe quando você recebe uma ligação e não está o identificador lá, o número identificando, e quando você atende, você reconhece a voz da pessoa e fala com a pessoa porque você já sabe quem é? Isso é intimidade. É essa intimidade que nós precisamos buscar com Deus, entende? É essa intimidade de conseguir reconhecer quando é a voz de Deus falando e quando não é. Quando é que Deus realmente está nos dando uma direção para os caminhos que nós queremos seguir ou devemos seguir, e quando não, quando é apenas o nosso pensamento nos levando adiante. E para construir essa intimidade, para que a gente tenha isso desenvolvido, é treino. Assim como o exercício físico, que é uma ótima forma da gente entender aqui, só você pode fazer. O tempo com Deus, a dedicação do tempo com Deus não é algo delegável, não é algo que outra pessoa pode fazer por você, apenas você mesmo, assim como o exercício físico. E como que você faz isso? 5 minutinhos do seu dia, para num lugar tranquilo, senta, respira, se percebe, percebe o seu corpo, que é o seu templo, né? Porque o nosso corpo é o templo. Isso quer dizer que o espírito já habita aqui. Entende? Só que você, muitas vezes, por estar no automático, se desconecta. E basta que você se reconecte novamente. E como que você pode fazer isso? Dando uma pausa, uma respiração, percebendo seus sentidos, fale com Deus, busque isso de dentro para fora, sabe? Respire, pare de prestar atenção nas coisas ao redor e preste atenção em você, em como você está se sentindo, e a partir dali inicie a sua conversa com Deus. Se você fizer isso por 5 minutos todos os dias, a sua intimidade já aumentará muito, muito, muito. E depois, com o tempo, isso já se torna um hábito, se torna normal para você. Então, você acostuma com aquilo e vai aumentando cada vez mais a intensidade dessa intimidade, até que chegam os momentos que você precisa de uma resposta, de uma direção, e você consegue reconhecer a voz de Deus. Por quê? Porque naquele telefone que tocou, você já convive muito com aquela pessoa para saber a voz, para reconhecer a voz sem o identificador, sabe? Então, a gente sempre fala, né, que as coisas de Deus, elas trazem leveza, trazem paz, e trazem mesmo. Mas você só consegue perceber isso se você tem um tempo fora do caos. Entende? Porque dentro do caos é muito difícil você identificar o que é a paz de Deus e o que não é, o que é a graça de Deus na sua vida e o que não é, porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. Às vezes a gente dá uma desculpa de que não dá tempo, não dá tempo de parar. E essa desculpa não é nem para os outros, é para nós mesmos, é para você mesmo, sabe? Porque todo mundo tem as horas iguais no dia. A questão são as prioridades, aonde você coloca as prioridades. Então, qual lugar de prioridade a conexão e a intimidade com Deus estão na sua vida? Em qual lugar nesse momento? Se você tem uma lista com 5 prioridades, a intimidade com Deus é qual dessa lista? Qual número de prioridade ela é dessa lista? Porque nós podemos entender uma coisa: a gente consegue fazer coisas sem intimidade com Deus, com certeza. Nós podemos ser bons em coisas sem ter intimidade com Deus, no trabalho, como pessoas e tudo mais. Mas aí é que está a diferença, porque quando nós desenvolvemos intimidade, nós nos tornamos extraordinários, excelentes e não apenas bons naquilo.
porque a conexão, a intimidade com Deus melhora tudo, todo o redor, tudo ao redor melhora, o restante das coisas melhoram. Então, se você já é bom sem ter intimidade com Deus, com intimidade você se torna extraordinário. E é algo muito poderoso porque depois que você conhece essa parte, você já não consegue mais ser a mesma pessoa. Pode ser que em um momento ou outro da vida, em uma fase ou outra, você acabe se distanciando, acabe não executando tanto, né? Trabalhando para aumentar essa intimidade. Mas você já sabe como é ser íntimo de Deus. E isso muda completamente a forma de você fazer e ver as coisas. Então, reflita em qual lugar na sua vida a intimidade com Deus está como prioridade. Quanto tempo você pode dedicar para isso hoje? E como você pode fazer isso? Gente, é simples, não é nada mirabolante. É você parar um pouco, parar de prestar atenção nas coisas ao redor e se perceber. Porque nós somos o templo, o nosso corpo é o templo, certo? Isso quer dizer que o Espírito já habita em nós, ele já está aqui, Deus já está aqui. E só basta que a gente pare de olhar os estímulos de fora e perceba o que tem aqui dentro. Respira, para uns 5 minutinhos, faz uma respiração profunda, perceba seu corpo, perceba seus sentidos. Nisso você já está se conectando com Deus. A partir dali, para você desenvolver uma oração, para você desenvolver um pedido, um agradecimento, é muito mais fácil. Então, na parte prática, como você pode fazer isso no seu dia a dia? Para 5 minutinhos, senta em um lugar numa posição confortável, bota seu pezinho no chão, sente o chão, respira, faz a sua percepção do seu corpo, da sua respiração, vê como a sua respiração está fluindo, se está rápida, se está devagar, se está pesada, se está leve. Faça esse exercício e assim você já consegue se conectar com o seu templo. E Deus está no templo, o Espírito habita no templo. Olha que maravilhoso! Exercite isso hoje e você vai ver tudo mudar na sua vida, tudo. Então, fica aqui essa mensagem, espero que tenha tocado o coração de vocês, assim como tocou o meu, porque todos os dias nós precisamos alimentar e intensificar essa busca por intimidade para que quando o nosso telefone toque, nós consigamos reconhecer a voz de Deus sem muitos rodeios, que a gente não precise de identificador para saber que é Deus que está nos dando a direção ou falando com a gente. Ai, fiquem todos bem.